Fala galera, bom, o vídeo de hoje é mais uma vez sobre aquele assunto polêmico dos remakes. Mas o remake que eu vou estar falando aqui hoje, ele nem saiu ainda, então não tô julgando em cima do que aconteceu com o remake. Tô julgando em cima, assim, da questão da curiosidade que eu, como fã, acredito que boa parte das pessoas que também são fãs do filme estejam tendo. É um remake um tanto quanto importante, pelo menos para nossa geração, que é, acredito eu, todos da minha geração que assistiram esse filme ficaram um pouco ali com cagaço. Então quando a gente tá falando ali de um remake que marcou uma geração inteira, que deu cagaço numa geração inteira, eu acho que a gente no mínimo tem que estar ali, né, com cuidado de conseguir fazer isso de novo. E hoje vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre a franquia O Chamado. Tudo começou em 1991, quando o escritor Koji Suzuki publicou Ringu, um livro que fez um enorme sucesso no Japão, acabou depois sendo traduzido como Ring, e contava a história de uma repórter que, quando resolve investigar a morte misteriosa da sobrinha dela, ela descobre que a morte da menina foi causada por uma fita de vídeo. Ela descobre que existia uma maldição ao redor dessa fita, que quem assistisse a essa fita recebia uma ligação no telefone, e que após essa ligação você teria aí um prazo de 1 semana, 7 dias, até que você, enfim, morresse. Ela resolve então assistir a fita de vídeo e aí logo depois que a fita acaba, o telefone dela toca, ela escuta um som meio estranho na ligação e a partir daí ela tem 1 semana para viver e tentar fazer com que essa maldição acabe para que não chegue o prazo dela e ela morra também. Devido ao sucesso que o livro fez, em 1995 foi lançado Ring, The Complete Edition, que foi um filme de 95 minutos televisivo, enfim, que foi lançado no Japão e que até hoje é considerada a versão mais fiel do livro. Mais uma vez a história fez muito sucesso, o filme foi muito bem sucedido e no ano seguinte foi feita uma série chamada Ring também, que contava com mais ou menos 12 episódios, mas que acabou não indo muito pra frente, e o filme ainda gerou 2 remakes, uma versão sul-coreana e uma versão americana, que foi o famoso The Ring, que foi traduzido para o Brasil como O Chamado. A versão americana do filme foi muito bem recebida no mundo todo, sendo inclusive considerada muito superior ao original japonês. O filme foi um dos mais assistidos no ano de 2002, ficando 8 semanas em exibição, sendo considerado um dos maiores filmes de terror da história e tendo rendido mais de 250 milhões de dólares em bilheteria. Com todo o sucesso do Chamado, ele obviamente ganhou uma continuação que foi lançada 3 anos após o primeiro. Pro papel principal da repórter estavam cotadas algumas atrizes bem famosas que acabaram depois desistindo por motivos pessoais, mas entre elas estavam Julianne Moore, Nicole Kidman, Julia Roberts. Por fim, na minha opinião muito bem escolhido, o papel ficou com Naomi Watts, que inclusive voltou para fazer a continuação do filme. Com o sucesso dessa adaptação de um filme japonês para o cinema americano, produtores começaram a se interessar em importar mais algumas histórias, vendo que os japoneses mandavam muito bem no terror. Filmes como Ju-On e Honogurai Mizuno Sokokara, eu decorei isso, foram também adaptados para os Estados Unidos, respectivamente, como O Grito e Água Negra. Como eu tinha falado, O Chamado é considerado um dos maiores filmes de terror da história, tendo vendido mais de 2 milhões de cópias de DVD só nas primeiras 24 horas do lançamento. A cena da morte da Samara que você vê no filme, ela não é exatamente o que aconteceu originalmente. Eles tiveram que dar uma editada para que a morte dela não ficasse muito pesada. O papel da Samara, tal menina que vem te buscar depois dos 7 dias e que depois do lançamento do filme acabou se tornando um dos maiores símbolos do terror, ficou com a atriz Daveigh Chase, que na época que o filme foi feito tinha apenas 12 anos, porém Daveigh Chase não foi reaproveitada para fazer a Samara no segundo filme e foi substituída pela atriz Kelly Stables. Um PS que a Daveigh Chase foi responsável por fazer a Samara, mas também foi responsável por dublar a Lilo em Lilo e Stitch. O filme Chamado foi considerado muito importante para o terror americano, porque quando rolou essa adaptação do japonês para o americano, eles resolveram não tirar muitas características do terror oriental, e não tentando, enfim, americanizar a versão. Basicamente o que eles fizeram foi manter a grande quantidade de sustos e, enfim, a trilha sonora bem baixa, algumas características que são bem comuns no terror oriental. Isso foi muito importante porque depois que o Chamado deu tão certo, o cinema americano começou a fazer no terror basicamente filmes seguindo essa linha, o que meio que padronizou ali o terror, e hoje em dia a gente tem o terror da forma que ele é. Até o Chamado aparecer, não era tão comum filmes com essas características, mas hoje em dia eu acho que é basicamente padrão de todo filme de terror. 12 anos após o fim da franquia, né, aparentemente o fim da franquia, o Chamado, com o Chamado 2, o Chamado está prestes a voltar para o cinema numa nova produção chamada Chamados. Fica difícil falar chamado. Pra vocês que estavam esperando Naomi Watts voltar, enfim, elenco original, não vai ter isso. Basicamente o filme vai focar em outros personagens, não vão ser os mesmos personagens do primeiro filme. A história vai focar em Julia e Holt, que são 2 namorados,
Basicamente, o namorado da Julia assiste a fita e ela resolve investigar a respeito da fita, mais ou menos o que a repórter no primeiro filme fazia. Só que a Julia vai descobrir uma coisa que aparentemente ninguém nunca tinha descoberto antes, que dentro da fita da Samara existe um outro filme. Uma curiosidade que aparentemente Daveigh Chase, que eu falei que foi responsável por fazer a Samara no primeiro filme, deve estar retornando para Chamados. Ela não vai fazer a Samara, enfim, ali recorrente no filme todo, ela vai fazer a Samara em um dos flashbacks que ela aparecer. O filme está sendo trazido para o cinema pela Paramount, que é a mesma produtora de Atividade Paranormal, e a produtora já disse que, dependendo do sucesso de Chamados, talvez ele venha substituir a franquia Atividade Paranormal, que hoje em dia é o lançamento anual de terror da Paramount. Então talvez, se o filme fizer muito sucesso, todo ano vai ter um Chamado novo aí. Tinham rolado alguns boatos de que o filme novo do Chamado misturaria a história do Chamado com a história do Grito. Eu até agora não li nada a respeito disso. Tudo que eu li a respeito do Chamado novo na teoria só sobre a história do Chamado, não vou envolver a história do Grito, graças a Deus, porque pra mim eles iam cagar as duas juntas. Mas então vamos agora a rápidas opiniões sobre o filme, até porque eu não assisti. Então eu vou dizer aqui mais ou menos o que eu acho. Eu acho sempre válido quando você pega uma história que fez muito sucesso e que, enfim, foi muito importante pro cinema e traz pra geração nova assistir. Só que assim, é maneiro e é legal, é uma proposta maneira, quando você faz isso da forma certa. Ou seja, quando você traz um filme pra hoje em dia, não fazendo ele perder a essência do filme original. Eu sou muito tranquilo com remake, eu não sou uma pessoa que vou assistir remake já querendo jogar o remake no chão. Eu não vou mentir que, assim, do que eu li da história desse filme novo, na minha opinião, eles estão só tentando trazer o filme de novo pro cinema pra ganhar dinheiro em cima de um nome que realmente foi feito com qualidade. Mas tá muito cedo pra julgar. E eu não vou mentir que o último Bruxa de Blair, como eu falei pra vocês em um outro vídeo aqui no canal, eu não achei um remake ruim. Então, assim, achei que eles... Não, eu sei que o Bruxa de Blair não foi remake, foi continuação. Mas tô falando em relação a trazer uma história antiga pra hoje em dia. Eu não achei que eles fizeram isso mal, então, assim, não tô totalmente sem esperanças em relação a esse filme novo. A única coisa que eu espero é que eles, da mesma forma que o Bruxa de Blair não fez, não fiquem metendo um monte de efeito especial desnecessário, que não fiquem tentando dar uma nova identidade pro filme, ou tentar, sabe, estabelecer um novo primeiro filme para continuações futuras. Eles sempre têm foco, o que eu tenho certeza que eles estão tendo em foco, de que esse filme ele tem uma inspiração original e que essa inspiração tem que ser mantida. O tipo de terror do primeiro filme, o tipo de susto do primeiro filme, eu acho que você tem que ter em mente que vai ter um público novo assistindo, mas que vai ter o público original também. E o público original tá esperando pelo menos ver uma história que honre a original. Não que seja melhor, não que seja igual, mas pelo menos que, enfim, não dê a impressão de que esse filme foi baseado num filme merda. Que foi baseado num filme bom, porque é o caso do Chamado, que eu particularmente acho um filme excelente. Mas é isso, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a franquia do Chamado. É uma franquia que eu particularmente, como eu já falei aqui no vídeo, gosto muito, então eu tô sim com muita curiosidade de assistir esse filme. Tô com um pouquinho de medo de rolar aquela avacalhada, mas assim, se rolar, pelo menos sei que eles não vão fazer outros. Então já é alguma coisa. E pelo menos, né, deve deixar o resto da história quieto lá. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dá joinha no vídeo se você gostou. Compartilha esse vídeo com seus amigos que ainda não conhecem o canal. Eu vou estar deixando aqui embaixo o link do meu Facebook, o link do meu Twitter e o link do meu Instagram. Então vai lá seguir o canal nas outras redes sociais para vocês não perderem informações sobre os próximos vídeos. Não esquece de estar sempre deixando sugestão aqui nos comentários, que eu tô sempre lendo. E me ajuda muito a pelo menos saber o que vocês estão querendo para eu poder tentar fazer vídeos que agradem mais a vocês. E também queria dizer que a gente está chegando perto dos 10 mil inscritos, o que está me deixando muito feliz. Então divulguem o canal, ajudem a gente a chegar nos 10 mil inscritos, por favor, que vai ser um marco muito importante pra mim. E eu tô preparando uma coisa muito legal pro especial dos 10 mil inscritos, que vocês me pediram muito já na vida, mas eu não fiz, mas eu vou fazer, tá? Então me ajuda a chegar lá. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.